E aí, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Bia Galete e eu sou professora de Educação Física e mestre em Fisiologia do Exercício. E hoje eu vou responder a duas perguntinhas. Qual o impacto hormonal da ingestão de bebidas alcoólicas? E qual o efeito das bebidas alcoólicas no ganho de massa muscular? Antes de começar o vídeo, eu queria te pedir um favorzinho bem pequenininho. Clica no gostei pra você não esquecer, tá bom? Valeu! Bom, que o álcool em excesso, principalmente, pode ser prejudicial à saúde, você já sabe. Mas você sabia que, dependendo da dose, você pode aumentar os níveis de testosterona? Pois é, o grupo do Taisto Sarcola, de 2003, deu de 3 a 4 drinks para homens saudáveis e analisou a resposta da testosterona 1, 2, 3, 4 e 5 horas após a ingestão de álcool. Após aproximadamente 2 horas e meia, os níveis de testosterona dos homens estavam elevados. Deve ser por isso que eles ficam meio nervosinhos, né, quando o álcool começa a bater. Porém, doses elevadas de bebida alcoólica podem fazer o contrário, podem diminuir os níveis de testosterona. O grupo do Frias, em 2000, investigou os efeitos agudos da intoxicação de álcool em adolescentes entre 13 e 17 anos. Eles entrevistaram e coletaram sangue de 27 adolescentes que foram admitidos na emergência de um hospital após sofrerem algum acidente pequeno relacionado à embriaguez. Os resultados demonstraram níveis elevados de ACTH e cortisol, conhecidos pela sua extrema capacidade catabólica, ou seja, a capacidade de desconstruir tecidos. Já a testosterona demonstrou um resultado curioso. Ela diminuiu para homens e aumentou nas mulheres. Apesar do aumento da testosterona, isso não parece influenciar a síntese proteica e o ganho de massa magra. O nosso organismo está o tempo todo quebrando e construindo tecidos. E a hipertrofia muscular, ou seja, o ganho de massa muscular, acontece quando há um balanço positivo para a construção de tecidos. Portanto, um pequeno aumento da testosterona não consegue se sobressair ao aumento do cortisol e a diminuição do IGF-1 e GH, que também ocorrem com a ingestão de álcool. Por exemplo, o estudo do Ron Brown de 2001 colocou fibras musculares incubadas com etanol e uma dose de insulina ou IGF-1. E eles analisaram a síntese proteica entre 4 e 72 horas. As doses de álcool correspondiam ao equivalente de 0,5% e 0,5% de álcool no sangue. Para você ter uma ideia do que isso significa na realidade das pessoas, 0,25% de álcool no sangue é quando a gente começa a ter dificuldade para caminhar, já tá meio tonto, sente ânsia, até vomita. Já 0,5% é intoxicação, a pessoa já perdeu a consciência. Esse estudo demonstrou que o consumo alcoólico pode diminuir a síntese proteica por insulina e IGF-1 em até 60% em 72 horas. Estudos em roedores também demonstram uma diminuição da síntese proteica, principalmente relacionado à interferência do álcool no eixo mTOR. Para quem não sabe, o eixo mTOR é uma das principais sinalizações celulares que induzem a hipertrofia muscular. Essa interferência também foi confirmada em humanos no estudo do Anthony Duplantis de 2017. Nesse estudo, eles recrutaram 10 homens e 9 mulheres treinados para completarem 2 sessões de exercício resistido em alta intensidade. E logo após essas sessões de exercício, eles tomavam ou um drink com vodka ou um drink placebo. Biópsias musculares foram obtidas antes das sessões de treino e 3 e 5 horas após. Como esperado, a ingestão de álcool diminuiu a resposta do eixo mTOR em homens, mas curiosamente ele não alterou a resposta em mulheres. Se você é mulher e gosta de tomar uns drinks de vez em quando, deixa aqui embaixo, #GirlPower. Apesar de estudos agudos demonstrarem um impacto na síntese proteica, estudos crônicos são necessários para avaliar o efeito a longo prazo. Infelizmente, eu não encontrei nenhum estudo nesse sentido em humanos. Porém, um estudo feito em roedores demonstrou que o consumo alcoólico dentro de 2 semanas de treino não alterou a hipertrofia muscular. Portanto, se você quer realmente maximizar os seus resultados em hipertrofia muscular, o mais ideal seria diminuir a bebida alcoólica, principalmente se você for homem. De qualquer forma, beber em moderação sempre é a chave para uma vida mais saudável. Se você gostou desse vídeo, aproveita e me traz uma cerveja. Brincadeiras à parte, manda esse vídeo para aquele seu amigo que bebe mais que um Opala. Um beijo e até a próxima!